porque o assunto é quente e o Natan colheu esses depoimentos, foi, como se diz popularmente, medir a temperatura na Assembleia Legislativa. Acompanhe. O encontro aconteceu na noite desta quarta-feira no gabinete de Ciro Nogueira, em Brasília. Além de Temístocles Filho, também estavam presentes a prefeita de Esperantina, Ivanária Sampaio, e os deputados Marcos Aurélio e Felipe Sampaio. A agenda do vice-governador com o principal nome da oposição repercutiu na Assembleia Legislativa. Para o deputado Henrique Pires, o encontro é natural e faz parte do diálogo administrativo. Eu não vejo nenhum, algo fora de série, algo fora da curva, quando você leva uma prefeita que votou, repito, essa base, o Ciro Nogueira, ele foi eleito nessa base na eleição de 2018. Alguns ele atendeu, correspondeu e outros não. E ela deve ter ido lá exatamente buscar melhorias para o seu município, para a minha querida Esperantina. Eu vejo um alinhamento muito forte do MDB, não só do MDB, do PSD, do PT, nesse time hoje comandado pelo governador Rafael, e tem um grande oráculo, o maior case de sucesso na política do estado do Piauí, que é o senador e ministro Wellington Dias. Dos bastidores, a avaliação de lideranças ligadas à base governista é que o encontro pode ter sido uma espécie de recado ao governador Rafael Fonteles e demonstra a insatisfação do grupo de Temístocles Filho. A deputada Ana Paula, também do MDB, defende que haja diálogo e que a condução do processo seja feita pelo governador. Eu não fui comunicada deste encontro, eu não sabia de jeito nenhum que ia haver esse encontro. E se foi um recado, eu acho que não é dessa forma que se faz. Eu acho que se quiser conversar com o governador, eu acho que ele sempre foi muito aberto com a gente, sempre teve uma atenção muito especial com todos do MDB. E que se o MDB estiver querendo alguma coisa ou questionar alguma coisa, nada melhor do que uma conversa. Acho que tudo se resolve com conversa. Recado, eu acho que não é a melhor solução. Eu, pelo menos, não sou mulher de mandar recado. Eu jamais mandaria recado. Se eu tiver que falar alguma coisa para alguém, eu vou e eu mesmo falo, converso. Eu acho que é com diálogo que a gente resolve. O encontro também repercutiu entre os membros do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a política é a arte do diálogo, né? O vice-governador está fazendo isso. Não sei se for como um recado, é mais preocupante, mas eu acho que é um diálogo como o outro normal. Já na oposição, o deputado Wilson Brandão prega cautela e diz que os diálogos fazem parte do processo político. A classe política ela vive permanentemente num dinamismo muito grande. Naturalmente que tratar de gestão deve ter começado sobre política também, mas nada que possa trazer qualquer novidade para o contexto político estadual. Eu acho que não devemos trabalhar sobre hipóteses, né? Tem que primeiro saber se realmente existe esse sentimento no vice-governador Temístocles. Eu acredito que ele faz parte de um partido que por toda a sua vida militou no MDB, então eu acredito que é o MDB que tem que tomar essas decisões de cunho partidário. Deu para perceber aí, Natan, que tem opiniões divididas no MDB e opiniões divididas no PT também. No PT também, né? Chama a atenção para a fala, principalmente da deputada Ana Paula, que, ao contrário de Henrique Pires, que classificou como um diálogo natural, até administrativo, né? Até porque Henrique Pires lembrou bem que Ciro Nogueira foi eleito em 2018 na base de Rafael Fonteles, dessa base que dá sustentação, com o apoio também de Temístocles Filho. Já a deputada Ana Paula, ao ser questionada se seria uma espécie de recado do vice-governador se encontrar com o principal nome da oposição, avaliou que se tivesse de fato um recado ao governador Rafael Fonteles, é uma forma equivocada. A deputada tem defendido, inclusive, que o governador tem autonomia e a liderança necessária para conduzir todo esse processo na base aliada. O fato é que repercutiu bastante esse encontro, até porque, pela conjuntura que se desenha, de fato,
Temístocles Filho não deve disputar a reeleição ao cargo de vice-governador. Isso é uma questão já que é vista de forma unânime nos bastidores da Assembleia Legislativa e da política piauiense. Uma das perguntas e um dos questionamentos é qual será o destino, então, de Temístocles Filho e seu grupo político, né? Tem também o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, o deputado Felipe Sampaio, a prefeita de Esperantina, Ivanária. Enfim, é um grupo político robusto e com força política e que abre esse canal de diálogo com o principal nome da oposição. É um fato que vai repercutir e vai ter desdobramentos com certeza ainda nos próximos dias. João, primeiro que eu acho que não há nenhum impedimento, em tese, para se conversar, mesmo com a oposição. Alguns prefeitos que não apoiaram o governador, hoje apoiam o governador, né? O prefeito Marcelo Marinha de Altos, né? Hoje faz parte da base de apoio do governador, era, até então, apoiador da candidatura de oposição ao governo do Estado, hoje já declarou apoio à reeleição do governador. Mas o problema, João, é que qualquer fato, por mais simples que seja, embora distante do período eleitoral, a partir de agora ganha, assim, conotações de um tsunami, né? Sem dúvidas, né, Douglas? E a gente não pode desprezar também, de forma alguma, a capacidade de diálogo e de atuação política dos dois principais atores desse encontro. Por uma versão oficial, se a gente for pegar a análise do deputado Henrique Pires, de fato, é possível se dizer que é o vice-governador do Estado, com o senador Ciro Nogueira, foram eleitos, né, dentro de um mesmo grupo político, por exemplo, lá em 2018. Possível dizer que o vice-governador também é esposo da prefeita de Esperantina, é natural que ela vá buscar recursos para investimentos na cidade. Agora, quando a gente analisa, de fato, pelo viés político, você tem um encontro que é bem importante. Você tem um encontro entre o principal nome da oposição no Piauí, que é o senador Ciro Nogueira, e o vice-governador Temístocles Filho, como bem lembrou o Natanael, nas articulações, nos bastidores e até em público, a gente sabe que é praticamente decidido que Temístocles não segue na chapa majoritária da base governista. Em tese, não haveria ali um espaço para ele. O que a gente sabe é que o governador Rafael Fonteles, obviamente, na hora certa, vai comunicar isso a Temístocles. Claro que esse é um momento de muita apreensão na base, porque é preciso saber como vai ser a reação do vice-governador. O vice-governador tem um grupo político, é o principal líder de um grupo político, que aí tem um filho deputado federal, um filho deputado estadual, outras lideranças, prefeitos espalhados pelo Estado, que seguem ali Temístocles Filho, vereadores, a gente sabe da influência política dele, e eu acredito que o grande ponto de interrogação, Douglas, para 2026 é exatamente essa questão. Como vai ser a reação de Temístocles Filho ao ser oficializado que ele não deve seguir na base, na chapa majoritária da base. Todo mundo sabe que a chapa majoritária, o próprio governador já sinalizou, tem ele como candidato à reeleição, tem Marcelo Castro e Júlio César como candidatos ao Senado, e para vice, o governador Rafael quer alguém alinhado a ele, alguém do grupo político dele, né? Nem precisa ser do PT, é do grupo político dele, né? Poder você não repassa aliado, poder você faz de tudo para manter na sua mão. É a regra do jogo, é natural, da natureza política. Agora, quando você perde um espaço, é natural também que você precise responder de alguma forma. E aí a grande questão é como o Temístocles responderia a um cenário como esse. Acho que ontem ele deu um pouco da senha, demonstrou que tem uma capacidade de dialogar e de fazer política com qualquer ator, se assim for necessário. É bom lembrar que lá em 2018 ele foi sacado, entre aspas, de um cargo que muita gente acreditava que seria dele. A reação dele foi permanecer no grupo, porque em troca, entre aspas, ganhou uma eleição de deputado federal para um filho. Se isso ocorrer em 2026, se ele realmente for retirado da chapa majoritária, é preciso a gente saber também o que seria oferecido a Temístocles para que ele permanecesse na base sem ser candidato à reeleição, já que ele tem um filho deputado estadual, um filho deputado federal, a esposa é prefeita de Esperantina, muito se fala em vagas, né, no Tribunal de Contas, enfim, isso é natural do jogo político.
a gente está falando de disputa de poder, e quando a gente fala em disputa de poder, é óbvio que cada um luta com as armas que tem. Ezequiel, eu acho que de todos os fatos, assim, até agora, pouco tempo, né? Esse ano, esse foi de maior repercussão, né? Maior repercussão, porque, como o João disse, o vice-governador e o senador Ciro é o principal líder da oposição, o principal nome da oposição e um dos principais nomes políticos do estado do Piauí. Só da oposição, não. Então, é preciso aguardar para ver como as partes vão se comportar a partir de agora, depois do acontecimento. Isso foi quando? Foi ontem à noite, né? Ontem à noite. Finalzinho da tarde. Em Brasília. Em Brasília. Então, é recente, vamos aguardar como é que isso se processa, né? Douglas, até porque isso foi... Eu não vejo outra palavra a não ser um recado, sim, ao governo do estado, principalmente ao governador Rafael Fonteles, até porque esse já não seria o primeiro encontro, não. Segundo o que eu apurei ali com outras informações, isso já seria o segundo encontro entre Ciro Nogueira e o vice-governador Temístocles Sampaio. O que aconteceu? Dias atrás, Temístocles e Ciro Nogueira já tiveram essa conversação, essa primeira aproximação, ou seja, conversação justamente, claro, sobre o Piauí, claro, também sobre recursos. É importante sempre ressaltar que também, além de político, eles também conversam administrativamente sobre vários assuntos. Mas esse encontro que aconteceu ontem em Brasília já seria, sim, uma segunda reunião entre ambos os políticos. E, claro, foi também divulgado, porque foi de comum acordo essa divulgação, tanto por parte do senador Ciro Nogueira, como também do vice-governador Temístocles Sampaio. Mas aqui, Douglas, eu ressalto que esse tipo de aliança pode sim também ter algum tipo de resultado nas eleições do ano que vem. Até porque eu cito aqui, por exemplo, em 2014, né? 2014, a eleição que teve, a gente observou ali que Zé Filho não conseguiu comungar de uma aliança, né, de um comum acordo com o ex-governador, à época era ex-governador, Wellington Dias. Ou seja, não aconteceu essa comunhão de forças e acabou que ambos disputaram o Palácio de Karnak. No caso, saiu perdendo Zé Filho, juntamente ali numa chapa conjunta com Silvio Mendes, e o Wellington Dias acabou vencendo as eleições com Margarete Coelho, né? Então, nesse caso, pode-se também olhar, de certa forma, como um verdadeiro recado que possa ser dado ao governador Rafael Fonteles, justamente como o próprio João e o Natan ressaltou, porque ambos já sabem, todo mundo na cúpula política, né, nos bastidores da política, já sabe que esse espaço de Temístocles Sampaio na chapa majoritária de 2026 é incerto. Então, não tem nada certo de Temístocles continuar como vice-governador e sim ser dado passos mais largos numa futura chapa pura que deva acontecer no Partido dos Trabalhadores, com o governador Rafael Fonteles e também o nome de confiança dele ali também auxiliando nessa conjuntura. Então isso tudo está sendo trabalhado e creio eu que isso tudo está sendo trabalhado entre os dois nomes, tanto Ciro Nogueira e Temístocles Sampaio, juntamente ali para saber de como é que vai ser o futuro dele e também dos seus aliados políticos, principalmente os seus familiares. Tanto Marcos Aurélio Sampaio, como Felipe Sampaio, como também Ivanária Sampaio, que também já falou que não descarta também uma candidatura proporcional no ano que vem.